Meus queridos amigos, estamos já no nosso 37º dia de Retiro Quaresmal, nos encaminhando para a Semana Santa. Esta meditação era para ter sido publicada ontem, na quinta-feira, mas infelizmente nós não conseguimos. Então hoje nós teremos duas meditações, uma agora pela manhã e uma segunda no fim da tarde. Vamos começar suplicando a Deus. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. O texto que vamos meditar hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 15, versículos do 18 ao 27. João 15, do 18 ao 27. Vamos ler. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Se fosses do mundo, o mundo amaria o que é seu. Ora, porque não sois do mundo, mas eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: o servo não é maior que seu senhor. Se me perseguiram, perseguirão também a vós, e se guardaram a minha palavra, guardarão também a vossa. Eles vos farão todas essas coisas por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e não lhes tivesse falado, eles não teriam pecado. Agora, porém, não tem culpa para o seu pecado. Quem me odeia, odeia também meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, não teriam pecado. Agora, porém, eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas isso foi para se cumprir a palavra que está escrita na lei. Odiaram-me sem motivo. Meus queridos amigos, na profecia de Jeremias, o Senhor nos diz: a vós confiei a minha causa. Eis a atitude de confiança em Deus que deve sustentar o cristão na hora da dor e da perseguição. Nos diz o Senhor no Evangelho de hoje: o servo não é maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram, também vos hão de perseguir. Quem se propõe viver a fundo o Evangelho, aquele que se quer defender a verdade, fazer o bem, ele não pode escapar das contradições do mundo que se opôs e se opõe a Cristo. Podem-se também acrescentar os sofrimentos, as incompreensões de outras fontes, talvez incompreensões da parte dos bons, dos amigos, até mesmo dos familiares e dos irmãos de ideal, se Deus assim o permitir. O cristão, porém, ele não deve se escandalizar e não se escandaliza em saber que a cruz é parte essencial da herança do seu seguimento de Cristo. Diz o Senhor, repito: assim como me perseguiram, também perseguirão a vós. Porque é através da cruz que Cristo salva e salvará o homem. Não haverá salvação fora da cruz. Então, como salvou Cristo, o homem pela cruz, assim entram os fiéis pelo mesmo caminho da salvação e cooperam para a salvação do mundo pela cruz. Então, pede-nos o Senhor: lançai em mim todas as suas preocupações. Então, como nos disse São Pedro, lançai em Deus todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. O Senhor é delicado e cuida de todos nós, em nossas ações, em nossos projetos, na nossa vida. O Senhor tem se preocupado e participado das nossas preocupações. Quem se inclina sobre os próprios sofrimentos acaba por exasperá-los e por afogar-se neles, sufocando em si todo o impulso generoso,
tudo aquilo que te faz abrir o coração para amar mais. Então, quem ao contrário se abandona em Deus, mantém-se em equilíbrio e é capaz de pensar nos outros mais do que a si mesmo, sempre pronto a doar-se com muita generosidade. Diz o Senhor na carta de São Pedro: resisti fortes na fé, permanecei firmes na fé. E ele diz isso aos cristãos que são perseguidos, sabendo que aqueles que estão espalhados pelo mundo, eles sofrem dos mesmos padecimentos que nós. Então, existe entre os cristãos uma colaboração. Todos nós estamos unidos à cruz de Cristo. E é esta cruz que nos salva. O pensamento das tribulações dos outros, maiores talvez do que as nossas, ajuda-nos a esquecermos e a sublinhar os sofrimentos pessoais para nos dedicarmos e aliviar os sofrimentos dos outros. Carregar a própria cruz em solidariedade com os irmãos sofredores e, sobretudo, em conformidade com Cristo, é algo que nos dignifica enquanto cristãos e nos faz maiores. Todavia, meus queridos, às vezes pode a angústia, principalmente nos momentos de dor, ela se tornar tão profunda a ponto de nos deixar quase esmagados, tristes, abatidos. Pode vir a solidão e a gente às vezes pensar que Deus se esqueceu de nós. Mas nestes momentos é bom refletir, é bom recordar então que no Getsêmani foi também Jesus oprimido pelo sofrimento até sangrar e clamar, como nos diz lá no Evangelho de Mateus: a minha alma está triste até a morte. Embora ele seja o Filho de Deus, ele mesmo quis experimentar em si todo o medo, todo o terror, toda a repugnância da natureza humana ante o sofrimento, por causa dos nossos pecados. Então, no dia de hoje é sexta, vamos pensar nisso. Como eu estou diante das minhas cruzes? E vamos pedir a Deus a graça de saber aceitar e a força para suportar a cruz. E aproveitemos também a nossa oração para rezar pelos nossos irmãos, por aqueles que carregam conosco a cruz, que sofrem dos mesmos padecimentos que nós. Eu fico por aqui. Que Deus abençoe você, a sua família e continuemos neste nosso trajeto rumo à Páscoa do Senhor. Serão 40 meditações, como eu tinha dito no início. Estamos na 37ª, faltam só 3. Não vamos deixar, como diz o ditado popular, a peteca cair. Vamos seguir firmes neste nosso propósito. Para encerrar, peçamos a proteção da Virgem Santíssima. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém.